querido, se eu for para o laboratório pegar uma caixa estanque, o que é estanque? Sem vazamento, não vaza, não passa ar, hermeticamente fechada, pode ser também, né? E ali eu boto, certamente, já que aqui tem um certo volume de gás, dependendo das condições na qual esse gás está, vai ter mais ou menos pressão atuando no recipiente, né? Tudo bem? A única coisa que tem que aceitar é que essa pressão depende da massa do gás que está ali dentro, depende do volume de gás que eu estou trabalhando e depende, pasmem, da velocidade das moléculas. Tu concorda que cada maldita molécula tem que ter uma certa velocidade? E eu posso fazer a média, pensar na média dessas velocidades, né? Eu já citei para vocês que essa velocidade vai de 2.000 a 7.000 km por hora. Das moléculas agora se chocando contra o teu corpo. Mas sei lá, vamos pensar numa velocidade média, uns 4.000 por hora. É inacreditável, né? Moléculas a 4.000 por hora agora, batendo no teu olho. E tu nem sente isso, né? Loucura, loucura. Agora olha só. Se tu quiser saber de onde é que vem essa fórmula, nós vamos ter que vir juntos aqui na assistência e gastar uma assistência pensando um pouco sobre isso. Me peçam com antecedência, porque de cabeça eu não deduzo. Tenho a humildade de falar isso, de cabeça eu não deduzo. Preciso dar uma estudadinha antes da dedução. Agora olha só. Se tu acredita nisso, e faz sentido, hein? Quanto mais macio, quanto mais massa eu tiver nas moléculas, mais força na hora do impacto, concorda comigo? Quanto maior o volume, menos pressão. Isso a gente já viu nos estudos dos gases. Não é isso? E quanto mais veloz for a molécula, maior a pressão, né? Recebe uma bolada de leve. Ai, que sem graça. Recebe uma puta de uma bolada na cara. Dói pra caramba. Porque aumentando a velocidade da bolinha que choca contigo, aumenta a força. Faz sentido? Mas vem cá. Se eu quiser calcular a energia cinética dessas moléculas, eu teria que fazer mv ao quadrado. Não é essa a ideia de energia cinética que tu usa há bastante tempo já? Mas aqui eu tenho mv ao quadrado, tá vendo? Eu posso isolar essa grandeza, não posso? Tá dividindo, passa 3PV é igual a mv ao quadrado. Cuidado, hein? Esse Vzão é o... E o Vzinho... Muito obrigado. Quem que eu posso colocar no lugar do mv ao quadrado? 3PV. E tinha o sobre 2. Mas nós sabemos da equação do Clapeyron, padre voador não retorna à Terra, que P vezes V é igual a quê? Dá uma colada lá pra mim. MR... Oh, depois faça isso pra mim. Esse toquezinho aí. Polifônico? Não, tô de sacanagem, galera. Acontece, acontece. Ó, galerinha, essa equação é a equação de energia, mas nós passamos a chamar essa energia cinética de U. Esqueceram de novo? U? Energia interna do gás. Tem que saber o nome, tem que repetir para gravar mais fácil, tá? Por mais chato que seja. Mesmo que seja para ti. Agora é o seguinte, ó. Já que tu sabe que isso é energia interna do gás, se te perguntarem de que tipo é a energia interna do gás, não podes mais esquecer, ela é energia cinética. Cada molécula tem massa, cada molécula tem velocidade, cada molécula tem energia cinética. Somando a energia cinética desses zilhões de moléculas, eu tenho energia interna do gás. Observa que a única coisa que está faltando para tu entender a dedução toda é essa fórmula do mal aqui que eu já trouxe prontinha, que a apostila traz prontinha, porque é difícil deduzi-la, é difícil mostrar as ideias por trás dessa relação. Em laboratório tu confirma ela, tá, gente? Não se esquece que não foi um matemático doido que achou a fórmula e todo mundo acreditou nele. O matemático doido achou a fórmula, a galera falou, ele é louco. Vamos medir porque esse cara tá errado. Mediram e quebraram a cara, mediram 1 bilhão de vezes, deu sempre certo. O matemático doido dava certo. Beleza? Só para tu não achar que a ciência vem do além, tá? A ciência é sempre testada e testada várias e várias vezes. E erra também, mesmo assim. Agora vem cá. Só um pouquinho aqui, já vou te liberar. Essa energia é de uma das moléculas ou de todas as moléculas? Pensa olhando para a situação antes de responder, para não falar bobagem. Aqui eu não falei que era a massa de uma delas. Aqui eu falei que era a massa de gás, não é isso? Então eu usei todas as moléculas. Mas e se eu quiser descobrir a energia de uma só? Se eu tivesse 10 moléculas e soubesse a energia das 10, eu dividiria por 10 para descobrir a energia de uma. Tudo bem? Mas como é que eu vou descobrir o número de moléculas ali dentro? Pega o número de mols, que é N,
dentro dele, não é? Que é o, pode chamar de N0. O número de Avogadro é o 6,02 vezes 10 na 23 coisas. Lembra? Então, se eu quiser a energia cinética de cada molécula, eu vou chamar de E minúsculo para tu lembrar que é de cada molécula. Eu pego a energia de todas, que é essa aqui, concorda comigo? E divido pelo número de moléculas. Quem é o número de moléculas? N vezes N0. Tudo bem para vocês? N está em cima e está embaixo, corta. E o número de Avogadro é uma constante, não é? Vai ficar assim a conta, ó. Energia cinética de uma molécula. 3 meios de R sobre N0 vezes T. Só que se isso é uma constante e isso é uma constante, essa divisão também é uma constante. Puxemos o saco de mais um grande cientista. Constante de Boltzmann é o K. Pergunto a vocês, da onde mesmo vem a constante de Boltzmann? Constante universal dos gases perfeitos sobre número de Avogadro. Essa constante vai cada vez aparecer mais em nossas vidas. Constante de Boltzmann. Vamos botar o nome do cara aqui. Constante de Boltzmann. Peraí. Eu consigo determinar a energia cinética de uma molécula de um gás? Para quê? O que eu preciso para determinar essa energia cinética? Do que depende? Olha para cá. Do que depende a energia cinética de uma molécula? Só da temperatura, porque o K é uma... Mas espera aí. Energia cinética não é mv ao quadrado sobre 2? Se eu souber a massa de uma molécula e souber a energia da molécula, dá para calcular a sua velocidade? É daí que eu tirava aqueles números que eu te falava lá, que vai de 2.000, 3.000 por hora até 7, 8.000 km por hora. Mas por que tem tantas velocidades diferentes? Primeiro, não se esqueça, as moléculas estão se chocando. Ela está a 5.000 por hora, bate uma molécula e já respinga para o outro lado, a 4.000 e pouco, enquanto a outra ganhou um pouco mais de velocidade que ela, dependendo do ângulo que elas se chocaram. Mas vem cá, me dá pelo menos 2 gases em volta de ti agora. 2 diferentes gases. Nitrogênio, oxigênio. Eles até não têm massas tão distintas, mas vamos pegar um cara de uma massa bem diferente. Tem um pouquinho de hidrogênio em volta de ti, não tem? Tem pouquinho, mas tem. Fórmula atômica do hidrogênio é H2, do oxigênio, O2. Massa atômica do hidrogênio. Massa atômica do oxigênio. Massa atômica do H2. Massa atômica do O2. 32, né? Tu concorda que o oxigênio tem 30 unidades atômicas a mais de massa por molécula? Então eu te pergunto, qual molécula está mais veloz agora em volta de ti? As moléculas de oxigênio ou de hidrogênio? E por quê? Hidrogênio. Oxigênio, que é a massa maior. Deixa eu ver. A energia da molécula não é a mesma? Tanto para o átomo de oxigênio quanto para o átomo de hidrogênio? A energia é a mesma. O cara que tiver maior massa vai ter que ter menor velocidade para ter a mesma energia. Concorda comigo? Ou seja, as moléculas de hidrogênio estão se chocando contra vocês com muito mais velocidade do que as moléculas de oxigênio, porque tem massas diferentes. Mas a energia depende só da temperatura. Não se esqueçam. Beleza? Desculpa a demora, Carlos. Essa energia é justamente a energia da velocidade das moléculas. Isso que é legal. Ó, galera, a pergunta que o Carlos fez é perfeita para fechar a ideia. Imagina mais uma vez o nosso pistão e o nosso gás. Por que é impossível fazer com que toda a energia jogada na forma de calor se transforme em trabalho? Porque, pensa bem, para o pistão poder subir, tu concorda que a molécula tem que empurrar? E essa molécula, para poder empurrar com mais força, ela não tem que ter ficado mais rápida para poder fazer mais força? Então não tem jeito. Para eu poder fazer o pistão subir, a molécula tem que se agitar. Se a molécula se agitar, ela já fica com uma energia para ela. Mas vamos entender, Carlos. A molécula estava parada aqui, o pistão. Aí aumentou a temperatura. Quando o pistão subiu, as moléculas até diminuíram um pouquinho de velocidade, porque bateu e transferiu um pouco da sua quantidade de movimento. Mas não foi tudo. Ela até deu uma diminuída de velocidade, mas ela não voltou a ser quem ela era na hora que ela recebeu o calor. Devido a este processo, ou seja, para que o pistão suba, o gás tem que aquecer e ficar mais energético.
aí eu já estou perdendo energia. O que a gente pode fazer, Carlos? A gente pode fazer essa expansão ocorrer de tal forma que a temperatura do gás volte a ser o mais próxima possível do que era, mas nunca vai voltar a ser igual. Até porque se voltasse a ser igual, por que ele teria empurrado o pistão? Né? Não teria energia para empurrar. Ou seja, as leis naturais fazem com que seja impossível construir um motor que aproveite toda a energia. Mas os técnicos foram desenvolvendo dispositivos para melhorar. Turbo pode melhorar o rendimento do motor. Mas eu achava que carro turbo consome mais? Consome mais. Mas um carro turbo com uma certa potência e um carro aspirado com a mesma potência, talvez o carro turbo seja mais econômico. Tem o intercooler, aprenderam a esfriar o gás antes de jogar no motor para poder aproveitar melhor a energia do gás. Aí os motores de diesel aumentaram de rendimento depois da invenção do intercooler. Os caras da Fórmula 1 inventaram o KERS, que é para guardar calor da frenagem e jogar no motor esse calor e aproveitar então a energia. Então tu vê, nós vamos desenvolvendo artifícios para melhorar o rendimento, mas jamais chegaremos a 100%, porque viola as condições da natureza. Beleza? Então é isso. A energia que ficou presa dentro do gás, ficou presa onde? Na agitação das moléculas. Beleza? Ótima colocação. A apostila, ela junta essas duas fórmulas, tá? Para que vocês possam achar a velocidade das moléculas. E tem até algumas questões que pedem. É mais uma questão assim para tu fazer uma vez na vida, uma na morte. Só para tu lembrar quanto é que dá a velocidade. Porque eu te falando que é 5.000 por hora é difícil acreditar, né? Aí depois que tu calcula e tu vê que não tem saída, a gente até demora a aceitar. Eu demorei a aceitar. O professor me contou que as moléculas se chocavam a 5.000 por hora, eu não acreditei. Aí fui pra casa, fiz as continhas e vi, pô, não é que o filho da mãe tá certo mesmo? 5.000 por hora, cara. Absurdo. Peraí, se a molécula tá a 5.000 por hora, por que a velocidade do som é só 340 metros por segundo, 1.200 km por hora? Tem um monte de molécula, né? Essas moléculas entre si, elas são super rápidas. Mas para essa molécula se deslocar, bater numa outra, se deslocar, bater na outra, e elas todas se chocando, chegar na, né, essa vibração em ti, né? Não pode ser a mesma velocidade da molécula, justamente pelo que o amigo falou, são muitas, né? Certo? Então elas vão se chocando até a vibração chegar em vocês. Embora as moléculas de gás tenham 5.000 e poucos km por hora, a velocidade do som nesse gás vai lá ser uns 1.200 e poucos km por hora. Queria fazer um exercíciozinho pelo menos, porque na outra turma eu não tive oportunidade. A galera fez umas perguntas que eu não resisti em responder, e aí acabou desvirtuando um pouquinho o final aqui, ó. Vamos fazer o minha pelo menos, ó. Lá na termodinâmica, estou ansioso pela bicuda. Vamos fazer uma questão aqui, ó, bem geral. Fala, Como é que é? Faço no meio, sem problema nenhum.